Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Cast SP, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde no seu canal de YouTube e Spotify. Hoje, a nossa convidada é a Cristina Abate, que é coordenadora do IST-AIDS na maior cidade do Brasil. Cristina, bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Queria que você começasse falando qual é o trabalho, o papel dessa coordenadoria na estrutura da saúde aqui em São Paulo. A coordenadoria de ST-AIDS ela é vinculada à CEABEVES, aqui na Secretaria Municipal da Saúde, e a principal missão da coordenadoria é formular a política de ST-AIDS para o município de São Paulo, dentro, evidentemente, da sua rede de gestão. Então, nós temos aqui uma rede que nós carinhosamente chamamos de RME, que é uma rede municipal especializada em ST-AIDS, e nós, então, emanamos daqui as principais diretrizes, monitoramos esses serviços e também acompanhamos os usuários a partir de ouvidorias que temos para que nós possamos assegurar que a política de AIDS no município tenha uma unidade, que ela seja de qualidade. É importante a gente falar que a rede municipal de saúde tem uma grande capilaridade e que essa coordenadoria se estende por todas as regiões da cidade, em diferentes equipamentos, inclusive, né, Cris? Exatamente, são 29 serviços que incluem um teleatendimento, mas eles se dividem em CTAs e SAIs, que são serviços de baixa complexidade, os CTAs, serviços com uma vocação mais para a prevenção, e os SAIs, que são serviços assistenciais, ou seja, ambulatórios que acompanham pessoas já vivendo com HIV aqui na cidade de São Paulo. Eles estão espalhados pela cidade, em todas as macro-regiões, e temos também os serviços mais recentes que estão colocados em ambientes não convencionais da saúde, como um ônibus itinerante, uma estação dentro da Estação República do metrô. E este conjunto de serviços, então, é que está sob a nossa gerência aqui na coordenadoria. O IST trabalha fortemente esse conceito extramuros do SUS, que é muito importante. Eu vejo você sempre argumentar em favor disso, porque você justifica isso muito como um facilitador do acesso da população, né? Queria que você falasse sobre isso um pouco. Exatamente, Cris. Primeiro porque nós trabalhamos com uma questão que envolve fundamentalmente comportamento humano, comportamento sexual, que passa já por si sob várias barreiras com relação a estigma, preconceito, vergonha, e nós precisamos falar disso. Nós precisamos levar esse tipo de informação e, mais do que isso, nós precisamos oferecer alguns métodos de prevenção para a população em geral e para alguns grupos em especial. No final de 2020, nós fizemos já uma ação lá no Minhocão, enfim, como uma experiência nossa de fazer testagem na rua e oferecer a PrEP na rua. Aí nós fomos muito bem surpreendidos. Nós fizemos em 5 horas, mais ou menos, num domingo, em cima do Minhocão, mais de 240. Mas nós já tínhamos uma experiência com teste na rua, né? Nós testamos as pessoas em ambientes públicos desde 2008 aqui na cidade de São Paulo. Então, um serviço de saúde dentro da rotina das pessoas. Eu acho que essa é a nossa ideia. Em ambientes ou em espaços que as pessoas estejam transitando, ou para ir trabalhar, ou para ir para uma festa, ou para ir a alguns encontros. E aí ele passa ali nessas estações de trem, de metrô, de ônibus, e está ali à disposição, né? Que chama a atenção da pessoa ao passar por ali, ela fala, puxa, é mesmo. Acho que acabou meu preservativo. E eu acho que meio que naturaliza quando entra na rotina, né? Isso. Pegar um transporte faz parte da rotina, cuidar da saúde preventivamente Isso. também, né? E vocês participam de grandes eventos, né? A Feira da Diversidade, ela antecede a parada LGBT aqui de São Paulo, que são eventos enormes, né? Que mobilizam um número muito grande de pessoas, e a gente monta praticamente um serviço de saúde, obviamente com foco, né, das ISTs, e fazemos ali diagnóstico de HIV, de sífilis, iniciamos tratamento ali, fazemos as profilaxias. Então, veja, a gente vai com uma equipe
relativamente grande, nós vamos com multidisciplinar sempre, e ali a gente aproveita para fazer diagnóstico e os encaminhamentos mais adequados. E eu acho importante a gente aproveitar que a gente está falando desses eventos, porque na saúde trabalha-se muito contra esse estigma do HIV/AIDS e ISTs, muito em grupos LGBTs, mas a saúde tem uma área específica de cuidado da saúde LGBT, mas é bem importante que fique claro que mesmo com a presença do IST em eventos que são eventos frequentados por algum recorte de população, não quer dizer que demais públicos estejam fora do alcance dessas políticas, né, Cris? É muito importante isso, lógico, né? A gente tem que falar de HIV nas relações hétero, em casamento. Sífilis, né? De sífilis, exatamente. Exatamente, acho que é essa ideia que eu falei inicialmente, né? Nós trabalhamos com uma questão que é de saúde sexual, e na nossa área a gente entra exatamente no desfecho não tão favorável, que são as doenças, as infecções cuja transmissão é sexual. Sim. Então, isto vale para qualquer pessoa. Ou seja, eu costumo dizer que qualquer pessoa que tem atividade sexual sem nenhum método de prevenção, ela está sujeita a se infectar por alguma dessas infecções mais recorrentes. Nesse conjunto de unidades básicas, nós temos mais de 40 unidades que compõem a rede Sampatrans, que são unidades básicas de saúde, com um olhar integral à população LGBT, e temos ainda a rede especializada nas ISTs. Então, veja, o SUS é muito, muito competente, muito engajado, é uma rede de saúde que trabalha muito bem, mas a gente sabe que ainda há uma parcela, né, de pessoas da população que tem dificuldade de acesso, por diversas razões. Por exemplo, população trans. É uma população que ainda se vê, e muitas vezes estigmatizada, ela tem mais receio de acessar alguns serviços, por medo de ser discriminada, por medo de não ter acolhido as suas questões. Então, a gente sabe que mesmo com toda essa rede de serviços, a gente precisa criar oportunidades. E é importante a gente saber que quando a coordenadoria de ST/AIDS está num local público fazendo testagem, por exemplo, eu falei de equipe multidisciplinar, porque se o teste apresenta um resultado positivo, você tem um acolhimento que te respeita, né, Cris? Sim, tem um acolhimento e você tem uma questão do sigilo e da privacidade resguardada para essa pessoa, porque às vezes você fala assim, poxa, mas está fazendo teste no metrô, né? Como assim? Todas as questões éticas, elas estão resguardadas nessas situações, porque nós estamos lá com equipes especializadas. Se ela tiver, lamentavelmente, um resultado positivo, ela já inicia ali o seu tratamento, tanto para o HIV, quanto, dependendo da situação, para a sífilis também. E ela ali vai escolher, então, junto com o profissional de saúde, a unidade que ela pretende seguir o acompanhamento. Porque na rede ST/AIDS aqui da capital, ela pode escolher uma unidade num bairro diferente. Então, ela pode morar no extremo sul da cidade e ter uma preferência em se tratar na região norte. Não importa. Porque nós precisamos garantir que, se ela não quiser revelar o diagnóstico, né, que ela tem naquela comunidade ou para aquele grupo de pessoas, ela deve ter esse direito assegurado. O controle da sífilis é muito importante para as mulheres gestantes, né? O município tem um trabalho muito sério, muito importante, com bons resultados nessa área, né? Temos, felizmente. Nós temos, como eu disse, a gente tem um SUS aqui na cidade de São Paulo muito exitoso. Então, a cidade de São Paulo foi certificada em 2019 como uma cidade que eliminou a transmissão do HIV de pessoa gestante para bebê. E caminhamos nesse sentido também para a sífilis. Nós temos já, pelo Ministério da Saúde, um selo bronze, o que é dificílimo para uma cidade dessa dimensão. E caminhamos aqui na cidade de São Paulo, nós também, a doutora Sandra Sabino, que é a nossa secretária executiva, ela lançou há alguns anos atrás o selo também aqui paulistano, para que a gente possa premiar aquelas unidades básicas de saúde
que tem boas práticas no acompanhamento, no rastreamento, né, da sífilis. Então, também temos unidades já na cidade de São Paulo, premiadas aqui por nós, com selo ouro já, algumas coordenadorias com selo prata, e assim todos os anos nós fazemos isso como uma forma de reconhecer práticas exitosas aqui na cidade. Mas nós temos um monitoramento muito interessante, porque tanto para você acompanhar a sífilis congênita quanto o HIV, né, crianças expostas ao HIV, nós precisamos ter funcionando todos os setores da saúde, ou seja, uma atenção básica bastante atenta, com uma cobertura excelente de pré-natal. Precisamos ter a vigilância, né, nos territórios e aqui no nível central. Então, você monitorando essa gestante, porque se ela falta em uma consulta, o pessoal da vigilância avisa lá a assistência, fala, olha, esta moça aqui faltou, precisamos dela. E aí, a rede AIDS que faz o acompanhamento das mulheres que têm o HIV positivo, aí neste caso o pré-natal é feito na rede especializada, e no caso de sífilis a gente acompanha também para que nenhuma oportunidade seja perdida no cuidado a esta pessoa que está gestante, para que a gente tenha num futuro muito próximo o mesmo resultado que tivemos com o HIV, que a gente possa eliminar a sífilis congênita aqui na cidade de São Paulo. E vale a gente lembrar que essa conquista do município de São Paulo antecede a nacional, né, Cris? Nós fomos, na verdade, a primeira metrópole a conseguir essa certificação. O Brasil tinha 2 outras cidades antes de nós que tinham conseguido, mas de porte menor do que São Paulo. Nessas proporções, nós somos a primeira cidade. Foi em 2019 e a cada 2 anos, agora o Ministério passou a cada 3 anos, ele faz uma recertificação, ou seja, nós passamos novamente por auditorias em que o Ministério traz uma comissão auditora para São Paulo, fazendo toda a investigação para ver se a gente não perdeu a certificação. E é um motivo de muita satisfação para nós, porque desde 2019, então, a gente vem mantendo o certificado de uma cidade que eliminou esse tipo de transmissão do HIV. E agora a gente caminha com muito otimismo para nos próximos 3 anos eliminarmos também o HIV como transmissão aí sexual. Sim, a coordenadoria de IST/AIDS, inclusive, apresenta muito essas experiências exitosas do município de São Paulo, fora do Brasil, né? Sim, é uma conferência internacional sobre AIDS, é o evento mais importante, né, do mundo sobre AIDS. Estivemos lá apresentando alguns trabalhos aqui de São Paulo e sempre exatamente por isso, né, as pessoas ficam muito curiosas para entender como é que uma cidade dessa dimensão, primeiro, certificou a eliminação da transmissão vertical e como tem conseguido a redução tão expressiva de novos casos aqui na cidade. Você vê que nós tivemos pelo último boletim uma redução nos últimos anos de 57% de novos casos na cidade. Entre jovens a gente chega a 59% de redução. Então, isso gera muito interesse, muita curiosidade de outras cidades, né, mesmo de fora do país, para conhecer que modelo é esse que a gente adota aqui na capital. De estudos científicos, Sim. Inclusive com instituições de fora de São Paulo, né? Sim. A UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, Isso. com relação a testagens. A né? Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, exatamente. Mas a gente tem uma coisa que é fundamental. Nós precisamos ter a vontade política dos nossos gestores. Nós temos um apoio incondicional do secretário da Saúde, que são pessoas, enfim, que têm o papel, né, de avaliar as políticas, de autorizá-las, né, e de dar condições de a gente trabalhar. Eu posso ter excelentes projetos, mas se eu não tiver anuência, né, a gente não consegue aplicá-las. Então, eu acho que isso é fundamental, quando você consegue aliar a capacidade técnica de uma equipe com a gestão te dando uma possibilidade de atuação. E eu queria até aproveitar esse gancho para a gente falar, porque São Paulo também tem muitas inovações que são referências para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Teleassistência. E a gente trabalha já há algum tempo com inovações
tecnologias de cuidado, né? Em STs como PrEP e PEP, e a gente trouxe inovação tecnológica para aí, porque vocês lançaram o SR PrEP. Queria que você falasse sobre isso. Foi quando a gente colocou o CTA itinerante, que é um micro-ônibus, né, que tem tudo que tem num CTA convencional. Por isso que ele chama da cidade, porque ele não tem um endereço, né, fixo. Ele circula, obviamente que com um estudo prévio nosso, trouxe a proposta de montar uma unidade na Estação República do metrô. É uma unidade com 40 metros quadrados, ou seja, super compacta, com 5 funcionários, mas que funciona de terça a domingo a partir das 17 horas, ou seja, ela vai para o período noturno. O S-PrEP, ou seja, estabelecer um canal dentro do aplicativo e-Saúde para fazer consultas médicas. Ela entra no e-Saúde, se ela quiser saber sobre PrEP e PEP, tem uma rápida explicação e, ao final, pergunta se você quer uma consulta? Se ela diz que sim, em menos de 10 minutos ela tem a chamada de uma médica para ela e ela vai fazer em tempo real aquela consulta. Isso é absolutamente inovador, não existe isso. E aí a pessoa, a partir daquela consulta, ela sai então com uma receita digital que ela pode ir em alguma das nossas unidades 24 horas aqui na cidade, principalmente para PEP, né, que é uma estratégia que depende do tempo, ou nas máquinas, por exemplo, dispensadoras, que é uma outra estratégia que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Você veja, as máquinas, são 4 máquinas hoje instaladas em 4 estações de metrô. Em um ano, nós fizemos 1 ano agora, da colocação da primeira máquina. E nós já dispensamos mais de 5.000 PrEPs nelas. Então, veja, para pessoas que provavelmente não iriam em outro lugar. E uma outra coisa interessante que a gente vem percebendo dentro daquela tua primeira observação, mas é só para público específico, né? É verdade que o HIV atinge de maneira desproporcional alguns grupos, né? Você tem grupos mais afetados pela epidemia. Mas também é verdade que, por exemplo, as mulheres em geral, as mulheres cis, elas têm uma certa dificuldade, né, em buscar, por exemplo, métodos de prevenção. E aí, com essas estratégias que não acontecem nas unidades de saúde, a gente tem percebido que elas vão procurar, principalmente a PEP, porque muitas vezes você pode ter situação sexual em que, por alguma razão, você considera que você ficou mais vulnerável. Ela pode, até 72 horas após essa situação, entrar com este medicamento. Então, ela vai tomar por 28 dias. Só que isso estando à disposição dela por um teleatendimento ou dentro de uma estação de metrô, isto facilita muito, porque há algumas barreiras que ela não precisa superar. A gente sempre diz que a melhor prevenção é aquela que melhor se adequa ao seu estilo de vida. Então, cada pessoa é que sabe. Sim. Então, é importante que a gente trabalhe dentro deste leque, ou seja, se você tem uma preferência, por exemplo, pelos preservativos, eles estão à disposição. Se você prefere a PrEP, ela está à disposição. Então, é importante que você se vacine, é importante que você faça seus testes de HIV. Cada vez que a pessoa pega a PrEP ou a PEP na máquina, ela recebe junto um autoteste, porque o autoteste também ele é importante. A única diferença é que o autoteste, para o HIV, ele não é diagnóstico, ele é uma triagem. Caso ela tenha um resultado positivo, deve procurar uma unidade de saúde para um exame confirmatório. Tem a questão também da PrEP e PEP, que as pessoas confundem, não sabem conceitualmente, e algumas pessoas chegam a dizer assim, mas essa tecnologia não acaba fazendo com que a pessoa relaxe com relação ao uso de outros métodos. Então é legal, acho que a gente conceituar PrEP e PEP e tirar esse estigma de que isso faz relaxar sobre outras formas de prevenção e aproveitar também para a gente falar desses apelos, né, como oferecer diferentes tipos de preservativos, né? Aqui em São Paulo a gente já tinha a camisinha feminina, a camisinha tradicional, né? E agora a gente tem essa texturizada, né? Então, para você ver como a gente não deixa de falar das camisinhas, né? Ou que o SUS não deixa de dar importância para isso.
Tanto é que nós temos hoje à disposição camisinhas com textura, mais finas, né? Então, isso mostra exatamente que há um investimento também por este método de prevenção. Não é que a PrEP ou a PEP desestimule o uso da camisinha, é que, de fato, há pessoas que não usam camisinha. Sim. Eu trabalho com AIDS há 35 anos, né? E tem uma parcela da população que não usa e não vai usar. E o nosso papel é o quê? É dizer a ela, como eu disse no início, tudo o que está à disposição para que ela saia dessa cena de risco. Sim. Respondendo o que é PrEP e o que é PEP. A própria sigla ajuda a gente a entender. Quando a gente fala PrEP, ela te leva a uma ideia de pré. Então, antes. Quando uma pessoa se supõe numa possível situação de risco, e ela se expõe com frequência, ela considera que ela se exponha com frequência a situações de risco. Então, é indicado que ela faça PrEP, ou seja, é uma profilaxia. Profilaxia sempre significa prevenção. É uma profilaxia pré-exposição, por isso que chama PrEP. Por quê? Ela passa a fazer uso de um medicamento, é uma pílula todos os dias, e ainda que ela não se utilize de nenhum outro método, ela não vai se infectar pelo HIV, ela tem mais de 99% de cobertura para não se infectar. Óbvio, desde que ela use regularmente, conforme a prescrição. A PEP, ela é exatamente um tipo de prevenção, uma profilaxia pós-exposição. Ou seja, a pessoa teve uma situação que ela imagina que teve um risco hoje e ela fala, puxa, eu não usei camisinha, acho que não foi bacana, não me senti segura, acho que teve risco aqui. Ela tem até 72 horas para iniciar essa profilaxia, idealmente nas 2 horas seguintes ao ato, idealmente, mas até 72 horas, isso garante uma excelente cobertura, e neste caso ela vai fazer uso do medicamento por 28 dias. Depois ela faz novamente o teste e aí ela pode ser liberada, tá? Por que é importante isso? Porque às vezes a pessoa vai lá numa das nossas unidades e ela quer fazer a PrEP. Por isso que é importante o profissional de saúde. Sim, no contexto porque no diálogo com o profissional de saúde, que a gente chama do acolhimento, né, a hora que você vai conversar, vai fazer uma... na verdade, é a pessoa que vai fazer a gestão de risco dela, né? Mas a gente ajuda nessa percepção. E aí a gente se depara com uma situação que você fala assim, não é PrEP, você tem que começar já com a PEP, e assim que terminar o período da PEP, aí a gente volta a conversar para você iniciar a PrEP. Então, veja, é muito importante a consulta, né, com esses profissionais. E São Paulo também foi muito pioneira nisso, né? A gente foi a primeira cidade a habilitar outros profissionais que não médicos para a prescrição dessas profilaxias. Era só médico, né? Só os médicos que podiam prescrever, e nós já aqui na Secretaria da Saúde conseguimos habilitar enfermeiros primeiro e depois farmacêuticos e dentistas. Mas os profissionais de saúde especializados, né, outros profissionais de outras categorias profissionais, eles são responsáveis por este acolhimento, por esta abordagem em que ajuda o indivíduo, orienta para que ele possa fazer uso da melhor profilaxia naquele momento. A gente tem no Brasil um crescente índice de violência sexual, sobretudo contra mulheres e meninas. Essa tecnologia está inserida no protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual, né? Isso já até estava muitos anos antes, né? O que veio depois foi a PEP para relações sexuais consentidas. Para a violência, ela já era preconizada antes, né, dentro dos protocolos específicos de violência. Depois, ela foi, então, também incluída para o protocolo de sexo consensual, o que é muito importante também. E a receita tem um QR Code, é isso? Para que você possa retirar o medicamento na máquina, né? Você posiciona o celular,
tem uma leitura, né, do QR Code e aí você pega lá nas máquinas. Então, eu queria que você pontuasse aí quais são os principais desafios daqui para frente que você enxerga aqui para o município de São Paulo. Eu acho que o nosso grande desafio, quando nós trabalhamos com as infecções de transmissão sexual, é exatamente esse, né? Quebrar preconceitos, né? Porque, veja, as barreiras físicas são muito mais simples de a gente romper. É isso que eu falei. Você põe uma tenda lá no meio da praça e você oferece vacina, você oferece profilaxias, você oferece diagnóstico. O difícil é quebrar a barreira moral, né? Os preconceitos, aquilo que eu acho que é bom para mim e eu tendo a achar que aquilo é o melhor para o outro. Então, eu acho que esse é sempre um desafio para quem trabalha nesse campo do HIV, das ISTs. As pessoas têm todo o direito do mundo a ser quem elas são e do jeito que elas querem ser. E nós, principalmente nós, né, que somos profissionais de saúde, a gente não é polícia, a gente não é juiz, e ainda bem, porque a nossa função é outra. Então, nós temos que ter o máximo respeito pelo outro. Então, esse é um grande desafio, eu acho, porque é bonito falar, né? No dia a dia, a gente precisa ter a prática disso. Então, este será um desafio constante na nossa vida, né? De trabalhar pela redução de estigma, pela redução de preconceitos. E, para isso, a gente tem que dialogar com as pessoas, dialogar com os profissionais de saúde e os profissionais de saúde dialogarem, né, com os seus usuários, enfim, com a sua comunidade. Depois disso, eu acho que a gente tem um desafio de ir em busca daquelas pessoas que não chegam a nós. Eu sempre digo isso para a minha equipe: olha, quem já está na nossa unidade, nós já ganhamos. O difícil é saber aonde as pessoas que não chegaram aqui, aonde elas estão e como é que a gente chega a elas. Nós temos, como eu falei de novo, um SUS muito bacana aqui. Então, consultório na rua, por exemplo, é um parceiro fundamental para nós, porque a partir das equipes, né, que estão na rua, nós conseguimos muitas vezes trazer pessoas que abandonaram o tratamento, e esse é um outro desafio nosso enorme, de pessoas que já são diagnosticadas, mas que interromperam o tratamento por algum outro determinante social importante. A gente não consegue melhorar totalmente se a gente tiver essas pessoas ficando para trás. Então, nós precisamos dessas parcerias de sociedade civil, por exemplo. No nosso caso é fundamental, nós temos um apoio e parcerias institucionais, né, com as ONGs AIDS, com os coletivos. A gente tem editais de seleção de projetos, né, dessas organizações que nos ajudam a ter mais braços nesses territórios, exatamente para que a gente possa identificar pessoas nessa situação, trazê-las para o tratamento, aquelas que abandonaram, e diagnosticar aquelas que nunca fizeram teste, e fazer com que elas façam isso constantemente. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem um projeto agora na Rede AIDS que, em parceria, né, óbvio, com os consultórios na rua, nós identificamos pessoas que estão na rua, que abandonaram o tratamento, e a gente começa uma tentativa de que elas venham ao serviço, e aí a gente oferece um lanche, um café da manhã. Então, elas vêm muitas vezes para comer, e lá a gente consegue fazer, então, com que ela tome o remédio e colher alguns exames, né? Então, veja, é um trabalho cotidiano, mas eu acho que esses são os nossos grandes desafios, assim. Eu acho que a busca ativa, ela é uma das principais ferramentas do SUS no Brasil todo, né? Porque, assim, é dessa forma que as pessoas vêm para o serviço e vêm para o cuidado, que é o papel do SUS, né? É promover a saúde, fazer prevenção e reduzir o tratamento, né? Então, eu acho que a busca ativa realmente é um instrumento que não tem comparativos, né, em nenhum outro lugar do mundo, assim, esse trabalho muito bonito do SUS. Cris, muito obrigada. Eu quero agradecer a tua participação aqui no Saúde Cast SP.
Agradecer a você que esteve com a gente em mais esse episódio e te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente lá no Spotify. Muito obrigada e até a próxima!